Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz de bem. Como está o seu coração? Como está a sua alma? Mais um Papo de Padre e eu gostaria de conversar com você coisas que nós já falamos aqui em outros programas, mas estendendo um pouco mais, até porque nós aqui no Espírito Santo e boa parte do Brasil entramos em um período mais crítico nesse tempo da pandemia. Já falamos muito sobre pandemia, já oramos, já perguntamos onde está Deus nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Isso é um programa importante, vale a pena você entra no meu canal lá, procura Papo de Padre lá, onde está Deus, e vale a pena a gente entender e procurar refletir um pouco sobre isso. Mas agora estamos vivendo essa quarentena, em alguns lugares lockdown, restritos em casa, e eu vim aqui, eu vim para a rua para falar daquilo que nós estamos perdendo, né? Da nossa dificuldade de não podermos estar aqui como gostaríamos de estar. Eu vim para essa praia, aqui na Praia da Costa, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Lugar de muita alegria, de muito prazer, onde nós lembramos de muitas coisas boas e belas. Mas só que é um tempo de angústia, de dificuldade, mas também é um tempo de muita esperança. Eu quero trazer aqui tempos difíceis do povo de Deus e como esse povo conseguiu lidar e responder a tempos difíceis. Tempos difíceis, respostas difíceis. E também ver que Deus está presente nesses ambientes. Para mostrar o que, olha, a vida é assim. E Deus se manifesta nestes lugares. Deus está conosco nestes momentos. Muitas dificuldades que passamos, se não todas, são frutos de nossas escolhas. E Deus nunca nos abandona. Deus não abandona o seu povo. Mesmo na liberdade, eu tenho falado muito isso nas minhas homilias, minhas reflexões, até mesmo com vocês aqui, o que é o amor de Deus e o que é a liberdade. Nós somos tão livres, tão livres, tão livres, que nós não imaginamos o quanto. Só que não é só a minha liberdade. Nós vivemos numa comunidade, numa sociedade, então a sua escolha toca na minha vida. A sua opção de vida um dia vai tocar em mim. E quando as pessoas têm autoridades e poderes que legislam e governam outras tantas, as decisões destas tocam na minha vida. Que vivemos, nossos tempos difíceis, são frutos de escolhas feitas há tempos e tempos, e uma hora estoura. Sabe aquele copo com água que vai enchendo gota a gota, gota a gota, e quando é a última, a azeitona e entorna tudo? Então, o que estamos vivendo é o copo transbordando, não da graça de Deus, mas da vontade humana. Foi assim com o povo de Israel. Foi assim com o povo do Novo Testamento. E é assim em nosso tempo. Tempos difíceis, respostas difíceis. Mas Deus jamais nos abandona. Neste tempo, já que estamos aqui, vamos aproveitar a oportunidade, né? Não para curtir a praia, quem me dera, mas já que não podemos, saímos de casa de um modo, às vezes nos preparamos para alguma situação, só que de repente muda tudo, durante o dia muda. Que bom se pudesse mudar para uma praia, né? Seria muito melhor para todos nós. Ou seja, sair de um trabalho e ir para uma praia. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que essas mudanças requerem de nós atitudes diferentes. E eu tenho que encarar essas atitudes. Poxa, hoje eu gostaria de trabalhar, de estudar, gostaria de, sei lá, o que seja, mas não posso. Então, eu vou aceitar. Me preparei para aquela situação e de repente vou ter que mudar completamente. Vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel e o que pode acontecer com cada um de nós. Força, foco e fé.
Agora aqui nesse barco, eu fico lembrando das passagens bíblicas de Pedro, os pescadores e todos mais, e passaram noites e noites ali buscando trabalho, sustento e não encontraram. Voltam frustrados e depois, no meio do caminho, Jesus aparece e diz, né, na praia, joga a rede em outro lado. Eles obedecem. Aprender a obedecer à voz de Deus, mesmo quando a gente percebe que não tem saída. Poxa, Pedro era pescador, conhecia tudo daquela região, passou a noite inteira e sabia que não tinha peixe. Conhecimento. Mas sabe quando a nossa lógica humana e a divina se contrapõem ou são diversas? E eu tenho que entender a voz de Deus neste momento. Só que não foi fácil não, tá? Não foram fáceis os momentos, foram difíceis. E houve uma situação, vamos começar aqui, por exemplo, no Gênesis. Logo no início da Bíblia, nós temos um problema que o autor chega ao ponto do dilúvio. O autor, o intérprete aqui, ele chega a dizer: Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Gente, Deus não se arrepende de nada, mas chegou um momento em que a humanidade foi tão longe de Deus, em que o autor diz, olha, até Deus se arrepende de nós, de ter nos feito. Tanto é que Deus nos arrependeu que Ele tenta salvar. Sempre quando há um problema na vida do povo de Israel, no povo de Deus, em nós, Deus se faz mais presente. É o que São Paulo vai dizer, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O que Deus fez com a Arca de Noé? Mandou ele construir uma arca, maior do que essa, com certeza. Só que as pessoas não ouviam. Noé chamava, vamos, vamos, e as pessoas não ouviam. Cuidado, que nesse tempo difícil que estamos vivendo, Deus está mandando, entra na arca, viva o seu batismo, viva a sua fé, entra na sua casa. Só que nós não estamos ouvindo. Só 8 pessoas ouviram. Segundo São Pedro diz, relatando a Arca de Noé, número simbólico, 8 pessoas entraram na arca. E os animais? Os animais às vezes têm muito mais racionalidade do que nós que temos razão. Deus se arrependeu de ter feito um homem, mas Ele sempre manifesta um caminho para que esse homem possa ser refeito. Só que isso não aconteceu. Somente 8 pessoas escutaram. Nós temos a história de José do Egito. Lembra a história de José do Egito? Foi vendido por seus irmãos por inveja. Este homem vai para o Egito, fugido, machucado, ferido, vendido, e lá começa a reconstruir a sua história, sozinho, gente. Esse homem, olha, sofrido, os irmãos o traíram, machucaram, feriram, palavras difíceis, bateram, venderam. Mas ele consegue então sozinho, sem família, sem nada, se levantar. José tem um dom de interpretar os sonhos. Só que um dia, na casa onde ele estava, a mulher o desejou. Só que essa mulher era casada. E ele então recusa dormir com ela. Ela cria uma emboscada, ele vai preso. Olha só, gente, prisão, traição, abandono. Tempos difíceis na vida de José. E na prisão, imagina noites e noites em oração. Deus não o abandonou. Sim, o que José sofria e passava era fruto de quê? Das escolhas altruis de outras pessoas. Mas ele confiava em Deus. Demorou. Sim, demorou. Mas Deus fez justiça. E foi através do dom do sonho que José começa então a desvendar sonhos de pessoas na prisão, sonhos do faraó, quando vem a grande interpretação do sonho do faraó, das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Seriam 7 anos de boa colheita e 7 anos de seca. O faraó acredita. E levou 7 anos, ou senão 8 anos, para a profecia se cumprir. Por quê? O faraó acreditou. 1 ano, colheita boa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 colheitas boas. Ele esperava então até o 8º para que pudesse ver se realmente essa profecia era verdade. E no 8º começa a seca. Os irmãos de José vêm até ele pedir comida, porque lá havia comida. E olha a
reviravolta da vida. Os irmãos agora suplicando aquele que o expulsaram. Quando ele não aguenta, ele chora profundamente, todo mundo sai da sala e ficam ali eles, né? E ele reconhece o amor vence. Foram anos, olha, 7 anos mais 7, 14. Mais um tempo de prisão, mais um tempo que foi vendido. Muitos anos. Mas a vitória aconteceu. Deus não nos abandona. Mas temos que saber que nesses tempos difíceis, temos que encontrar respostas difíceis. Qual foi a resposta difícil de José? O amor. Não deixar se levar pelo ódio, pela falta de perdão. Ele decidiu. E quando houve a oportunidade de encontrar com os irmãos, ele escolheu o melhor caminho. Temos mais. Pegamos a história do povo de Israel ainda, quando eles sofreram um exílio. O exílio na história de Israel é algo profundamente marcante. O que é o exílio? O povo de Israel foi crescendo, virou uma grande nação. Teve Saul, teve Davi, Salomão, construiu o templo de Jerusalém. Só que com o tempo o povo foi se distanciando. Olha de novo a liberdade que Deus nos dá. O povo foi se distanciando de Deus. E olha que Deus falou, Deus enviou profetas, Jeremias, Ezequiel, Deus enviou tanta gente e mais uma vez o povo não escutou. Chegou o ponto que desde os sacerdotes todos até o povo, todo mundo corrompido, não conforme a lei de Deus, não guardando o sábado judaico, não respeitando o do dia do Senhor e assim por diante. Não honrando a Deus como único Deus, tinham outras divindades. E olha, não foi possível resistir. Deus permite então que Jerusalém seja tomada. Nabucodonosor, um babilônico, ele invade Jerusalém, mata milhares de pessoas e deporta as lideranças que sobraram, que ficaram vivas, para a Babilônia. Mas olha só, quando a gente fala que Deus permite, é porque olha só, Deus foi no limite, olha, Deus fez de tudo para que Israel pudesse acolher a tua palavra. Mas chega uma hora em que Deus sempre respeita a vontade e a liberdade humana. Chega uma hora e fala assim, olha, tá bom, eu tentei e eu vou deixar vocês irem. E as consequências humanas longe de Deus são terríveis. Israel foi deportado, então ficaram no exílio. Se José foram 16 anos, sabe lá quantos mais, Israel sofre 70 anos no exílio. E o que aconteceu nesse tempo? Deus abandonou? Não. Deus enviou profetas, outros tantos para poder anunciar, para levantar o povo. E o povo, sabe o que fazia? Sentava nos rios da Babilônia e choravam com saudade de Jerusalém. Eu sento aqui hoje e tenho saudade. Saudade dos nossos eventos na praia, que há 2 anos, 1 ano e meio já não sei como acontece, nossas missas. Tenho saudade de estarmos aqui em família sem estar no sentido de culpa por aqui estarmos. Temos saudade daquelas pessoas que partiram. Saudade. Saudade de muitas coisas. E aí a gente olha para trás e fala, a gente era feliz e não sabia. Por que chegamos a tal ponto? Deus permitiu, porque não que ele fosse cego, pelo contrário, Deus, ele tentou, ele tenta a todo momento. E aquele povo de Israel, foram tempos difíceis, muitos abandonaram a fé, sem poder fazer sacrifício, sem poder ir ao templo. Não tinha internet, não tinha transmissão ao vivo, não tinha nada disso. Era cada um por si em outras terras. Mas ainda assim, tem uma passagem bíblica de Isaías 49, nesse tempo de exílio. Eu gosto muito dessa passagem, que ela é muito emblemática também na minha vida, na minha história. Diz aqui, Isaías 49, versículos 14. Sião dizia,
Yahvé me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Por acaso uma mulher se esquecerá de sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esquecerei de ti. Nos tempos difíceis de Israel, Deus fala, olha, vocês escolheram isso e eu respeitei, mas eu não te abandono mesmo assim. Mesmo que você tenha escolhido outro caminho, eu não te abandono. E o povo conseguiu a sua libertação. Demorou. Por quê? Porque eles demoraram a ouvir a voz de Deus. A pandemia, e eu insisto em dizer, esse vírus não vem de Deus, é fruto humano. E o que estamos sofrendo, o nosso exílio hoje, estamos trancados em casa, o trabalho tem conta, tem muita coisa a acontecer. A angústia toma conta das nossas vidas. Deus permite, porque nós escolhemos enquanto sociedade, talvez não você escolheu, talvez não eu escolheu, mas alguém escolheu por nós e isso toca em cada um de nós. Mas Deus ainda assim manifesta dizendo, está conosco, nos ampara, nos fortalece. Se nós pegarmos passagens do Novo Testamento, de José, vamos falar de José, de Maria? A história de José, de Maria, é uma história com muita dificuldade. José tem a missão, então, de acreditar que a sua mulher, sua noiva, está grávida por obra do Espírito Santo. Nem ouvia falar do Espírito Santo, não conhecia nada disso, mas acreditou, ele decidiu acreditar. Decidir acreditar, isso é importante. A fé é uma decisão, eu tomo uma decisão. É um dom de Deus, mas olha, chega um momento que eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Então eles recebem essa missão de cuidar. E olha só, gente, quando a mulher está grávida, cuidado deve se ter. De repente um recenseamento, de repente é obrigado uma viagem de quilômetros. Que difícil, naqueles tempos. Não era avião, não era carro, era em cima de um jumento, de uma mula, de um cavalo. Quilômetros e quilômetros. A angústia, a dor daquele homem, que era carpinteiro, havia preparado ali o quarto de Jesus, o bercinho, e havia construído tudo. E de repente tem que parar no meio da estrada, não tem hospedaria. Imagina a angústia daquele homem. Eu não tenho onde colocar a minha esposa. Ela está grávida, está para nascer, hospedarias lotadas. Se desespera? Não, faz acontecer. Encontra um estábulo e ali a criança nasce. Imagina ele tentando fazer alguma coisa para a criança nascer. Olha a dor. E é o próprio Deus entrando na terra. Se eu fosse Deus, talvez se você fosse Deus, escolheria entrar num lar, mais tudo organizado, tudo bonitinho. Mas não, olha como ele entra. E José e Maria ali, firmes. Quando a criança está crescendo, são visitados por magos que vêm do Oriente. Herodes fica sabendo. E em sonho, mais uma vez, José é convidado a sair dali. E ele foge para o Egito. Foge de noite. Diz aqui, ele foge para o Egito com medo. O medo tomou conta também deles. E foram de noite, no escuro. E pode perguntar você naquela hora, onde é que está Deus? Não. Eles cumpriam a sua missão. José consegue, mesmo nas angústias, nos tempos difíceis dele, mesmo assim, ver a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Ele conseguiu ver em sonho a voz de Deus. Em tempos difíceis, é onde mais Deus se torna sensível a nós. José, depois da morte de Herodes, então decide voltar. Só que quando ele fica sabendo que o filho de Herodes está no poder, mais uma vez com medo, ele não vai para lá. Ele então vai para Nazaré. É onde Jesus Cristo vai nascer e vai crescer, na verdade, em Nazaré e vai ser chamado de Nazareno. Medo, angústia, prisões, dificuldades. Mas essas pessoas, esses homens que aqui estão, passaram por eles.
Deus não tirou os seus tempos difíceis. Tem uma passagem bíblica, outra que eu gosto muito, de Jesus sobre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Tá? Olha aqui a areia. Se eu construir alguma coisa aqui, é muito mais frágil, mais simples e menos resistência, ao contrário da areia. Mas de Jesus, aquele que constrói a casa sobre a rocha e sobre a areia, ambas as casas passam pelas mesmas situações, ventos, tempestades, enchentes. A diferença é que uma permanece em pé e a outra cai. Ou seja, nós cristãos, os que buscam a vida em Deus, que têm uma vida em Deus, que vivem sobre a rocha de Cristo, nós não estamos fora do mundo. Só que a diferença de quem acredita e quem não acredita? Que quem está na rocha permanece em pé. Quem está na areia cai. Nós também teremos ventos, tempestades, chuvas. Nós também estamos na pandemia. Padres, bispos morrem. Pessoas bem morrem, passam por dificuldade, dores. Nós estamos neste mundo. Mas a diferença é que nós estamos na rocha. E quem está na rocha não perece. A nossa fé, ela faz-nos ter uma vida boa aqui, mas também na eternidade. Temos dificuldades, passamos por medos, temos angústias, tudo isso. Mas ainda assim, conseguimos ver esse Deus que está junto a nós. Um outro personagem bíblico, que também passou por muitas dificuldades, essa eu faço questão até mesmo de ler. Olha o que esse homem sofreu. É algo assim impressionante. Eu estou falando de Paulo de Tarso. Um homem convertido, um homem escolhido por Deus, tudo mais. Só que olha só o que diz ele aqui. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 23. Olha o que um homem de Deus passa. Olha os tempos difíceis de Paulo. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus, recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1. 3 vezes fui flagelado. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, mas ainda fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. E isso sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco. Quem cai, sem que eu também fique febril. Se é preciso gloriar-se de minha fraqueza, é que me gloriarei. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. O fato de nós termos fé não nos priva das dificuldades da vida, das tempestades. Estamos juntos nessa pandemia, nessa quarentena, sofrendo com angústias. Deus não nos abandonou, como já dissemos no passado, e é nessa hora que Ele se faz presente. Não questione se Deus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Mas lembre-se, somos livres. Na liberdade, nós temos nossas consequências. Mas ainda assim, Deus, por infinito amor a cada um de nós, Ele vem nos dar força e coragem. Hoje, estou sendo boca de Deus para a sua vida. Não abandona. Ele não te abandonou. Ele está com a gente. Sim, passaremos por dificuldades, fome, nudez, prisão, naufrágio, tudo mais. Mas em tudo seremos vencedores. Quanto mais fraco sou, mais forte Ele se manifesta. Temos que combater esse bom combate, o combate da vida. Não estamos sofrendo por causa da nossa fé, não estamos sendo perseguidos por isso. Mas nós, homens de fé, pessoas de fé, estamos neste momento difícil de provação, que Deus permitiu por causa da nossa liberdade. Às vezes podemos nos perguntar, né? Quem sou eu
para amar com tanto amor assim? Quem somos nós para cuidar com tanto carinho? Quem sou eu para amar com tanto amor assim? Quem sou eu para cuidar tão bem de mim? Que palavra ou gesto posso fazer para retribuir ou agradecer? Palavras não são bastante para me expressar, então só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. És tudo pra mim, meu maior amor, meu dono, minha riqueza. Só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. Prostrar-me aos teus pés, te admirar, render-me a ti. Que palavra ou gesto posso fazer para retribuir ou agradecer? Palavras não são bastante para me expressar, então só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. És tudo pra mim, meu maior amor, meu dono, minha riqueza. Só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. Prostrar-me aos teus pés, te admirar, render-me a ti. O que dar a alguém que é dono de tudo? Que dizer a alguém que tudo sabe? Reconheço que sou dependente de ti. Só resta-me te adorar, Senhor. És tudo pra mim, meu maior amor, meu dono, minha riqueza. Só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. Prostrar-me aos teus pés, te admirar, render-me a ti. Prostrar-me aos teus pés, te admirar, render-me a ti. Eu quero te adorar, Senhor. Tempos difíceis, respostas difíceis. Então, assim como no tempo
de Noé, temos que entrar na arca. Como no tempo de José, eu tenho que aprender a perdoar. Como no tempo de Israel, eu tenho que voltar para Jerusalém, encontrar o amor. Como no tempo de José e de Maria, tenho que entender e saber interpretar os sonhos de Deus. Como no tempo de Paulo, temos que combater o bom combate e saber que Deus jamais nos abandona. Ele respeita o nosso querer, nossa liberdade. A Ele, todo louvor, toda honra, toda adoração. Só resta nos adorar. Uma boa semana. Deus te abençoe.